Hoje vamos mergulhar numa questão que, olha, intriga muita gente que olha para o Brasil. Por que em um país tão desigual, os eleitores mais pobres nem sempre votam, assim, em massa naqueles candidatos que prometem redistribuir a riqueza? A teoria política mais básica talvez diria que eles deveriam, né? Mas a realidade parece bem mais complexa. Para explorar isso, vamos nos basear numa fonte, olha, riquíssima, a tese de doutorado do Vítor Augusto Araújo Silva, defendida na USP em 2019. E o título já é provocador: A religião distrai os pobres. Pentecostalismo e voto redistributivo no Brasil. Então, nossa missão aqui é tentar entender os argumentos, as evidências que ele apresenta sobre como o crescimento, que foi impressionante, do pentecostalismo no Brasil pode estar reconfigurando o voto da população de baixa renda, especialmente em relação a políticas de redistribuição e ao apoio a partidos de esquerda, como foi, né, o caso do PT durante seus governos. É um quebra-cabeça clássico, de fato. Aquela teoria do eleitor mediano, ela sugere isso mesmo. Numa democracia com muita desigualdade, a maioria das pessoas, tem uma renda abaixo da média. Então, essa maioria teria, teoricamente, todo o interesse em apoiar políticas que tirem dos mais ricos para dar aos mais pobres. Certo. Mas o trabalho do Vítor Silva, ele já começa mostrando dados que, complicam essa visão. Quando ele analisa os resultados eleitorais dos municípios brasileiros, ele aponta uma coisa meio contraintuitiva. Muitas vezes, naqueles municípios com maior índice de Gini de desigualdade, o PT, que foi o principal partido associado à redistribuição ali entre 2002 e 2014, recebia menos votos, não mais. Isso vai um pouco contra a lógica econômica mais direta, né? E aí lança a pergunta central que a tese vai investigar. O que está acontecendo? Que fatores podem explicar essa aparente contradição? Para a gente começar a entender essa dinâmica, acho que é fundamental ter a dimensão do fenômeno pentecostal no Brasil. Os números são realmente, expressivos. A tese ressalta um crescimento de 61% no número de evangélicos só entre 2000 e 2010. Chegou a mais de 42 milhões de pessoas. Era 22% da população na época. E quem puxa esse crescimento todo é o pentecostalismo. Em 2010, quase 60% desses evangélicos, dá uns 24 milhões de brasileiros, se identificavam como pentecostais. Isso acontece num contexto maior de transição religiosa, né, onde o catolicismo vinha perdendo fiéis, algo como 1% da população ao ano, segundo umas fontes citadas lá na tese. Tinha até projeções indicando que os evangélicos poderiam virar maioria no país antes de 2030. É uma transformação demográfica e cultural muito, muito profunda. E é crucial saber quem são esses pentecostais, né? A tese traça um perfil sociodemográfico bem nítido, com base nos dados de 2010. Olha, na maioria são pessoas de baixa renda. Cerca de 65% viviam com renda familiar de até 2 salários mínimos na época. Tem também uma proporção maior de mulheres, quase 57%. Em termos de escolaridade, os níveis tendem a ser mais baixos. Só uns 10% tinham ensino superior, contra 13% em outros grupos religiosos. A concentração é maior nas periferias urbanas. E um dado interessante é que, proporcionalmente, eles estavam menos concentrados no Nordeste. 18% dos pentecostais do país viviam lá, contra 28% das pessoas de outras religiões. E no espectro ideológico, eles tendem a se autodeclarar mais à direita. Numa escala de 0, esquerda, a 10, direita, a média deles era 7,26, enquanto a dos demais grupos era 6,21. Uma diferença considerável. E tem um ponto que a tese levanta que me pareceu chave para a gente entender a influência desse grupo. É o padrão de consumo de informação e a confiança. Os dados mostram que pentecostais tendem a consumir menos mídia tradicional, jornais, noticiários de TV, de rádio. Por outro lado, eles frequentam a igreja com uma assiduidade, muito maior e confiam bem mais nos seus líderes religiosos do que outros grupos confiam nos seus. Isso, abre a porta para uma dependência maior desses líderes na hora de se informar sobre o mundo, incluindo a política, não é? É um ponto central, sim, para o argumento da tese.
O autor propõe que muitos líderes pentecostais agem como o que a ciência política chama de brokers organizacionais. A ideia não é que eles comprem votos diretamente, sabe? Mas que usem a estrutura da igreja e a influência pessoal deles para mediar a relação entre os políticos e os fiéis de baixa renda. E a principal ferramenta para mobilizar esses fiéis, segundo a análise dele, são os argumentos ligados à moral e aos costumes conservadores, que muitas vezes são direcionados contra candidatos ou partidos de esquerda. Isso cria um contraste bem forte, né? Porque a pesquisa indica que, naquele período analisado, candidatos de esquerda, como os do PT, costumavam ir melhor entre católicos e até entre evangélicos de denominações mais tradicionais. Mas entre os pentecostais, mesmo aqueles de baixa renda, que, teoricamente, se beneficiariam das políticas redistributivas, a tendência observada foi de punir eleitoralmente esses candidatos. A tese traz um dado que ilustra isso de forma, assim, contundente. Em 2014, a probabilidade de um eleitor pobre pentecostal votar na candidata do PT foi cerca de 51% menor. Menor em comparação com eleitores de mesma renda, mas de outros grupos religiosos. É uma diferença enorme. Vai buscar lá na base doutrinária pentecostal. Diferente do protestantismo histórico, que geralmente enfatiza a salvação pela graça divina como um ato, digamos, já consumado, muitas correntes pentecostais colocam uma ênfase maior na busca contínua pela santidade, sabe, pela correção individual, pela experiência direta com o divino como caminho para a salvação. Isso tende a gerar um conservadorismo moral mais intenso, uma visão de que é preciso manter um padrão de conduta rigoroso, e frequentemente os pentecostais se veem não só como responsáveis pela própria moralidade, mas como defensores de certos valores morais na sociedade em geral. Esse conservadorismo se manifesta em posições bem claras sobre temas sociais que, costumam estar no debate político. A pesquisa mostra, por exemplo, que pentecostais têm uma tolerância significativamente menor à legalização da maconha. A probabilidade de concordarem é quase 60% menor que a de outros grupos. No caso da união homoafetiva, a probabilidade de apoiarem é mais de 70% menor. É interessante notar que os católicos, segundo os mesmos dados, tendiam a ser majoritariamente favoráveis à união homoafetiva. Então, essa agenda moral mais conservadora dos pentecostais entra em conflito direto com plataformas vistas como mais liberalizantes nos costumes, que são frequentemente associadas a partidos de esquerda. A partir daí, a tese busca testar essa hipótese com evidências eleitorais concretas. Primeiro, olhando para os municípios. Os dados mostram uma correlação bem consistente. Quanto maior a proporção de pentecostais no município, menor tende a ser a votação no PT nas eleições presidenciais analisadas. Em 2014, por exemplo, cada aumento de 1 ponto percentual na população pentecostal estava associado a uma redução de quase meio ponto percentual nos votos do PT. E o inverso acontecia com os católicos. Mais católicos no município, mais votos para o PT. Entendo a lógica. Mas sempre existe aquele risco do que chamam de falácia ecológica, certo? Aquela ideia de que o que vale para o grupo, para o município, não necessariamente vale para o indivíduo. A tese conseguiu olhar para o comportamento individual também? Conseguiu sim, e essa é uma força do trabalho. A falácia ecológica é justamente esse risco, né? De inferir comportamento individual a partir de dados agregados. Para evitar isso, a tese também analisou dados de pesquisas de opinião individuais, como as do LAPOP, do ESB, Datafolha, e o padrão se confirmou no nível do eleitor. Consistentemente, ao longo das eleições analisadas, indivíduos que se identificavam como pentecostais eram menos prováveis de votar no PT. Em 2014, por exemplo, essa probabilidade era cerca de 33% menor em relação aos outros grupos, controlando por outras características, claro. Já os católicos eram consistentemente mais propensos a votar no PT. E os evangélicos tradicionais ficaram ali numa posição intermediária, com um comportamento que variava mais de eleição para eleição. Isso é bem consistente. Mas a tese tá por aí ou ela tenta explorar a dinâmica da mudança religiosa em si? Tipo, o que acontece quando um lugar muda de perfil religioso? Ela vai além sim, com uma análise bem sofisticada sobre o efeito da transição religiosa em nível municipal.
O que foi feito foi comparar municípios que, entre os censos de 2000 e 2010, deixaram de ter maioria católica e passaram a ter maioria evangélica. E aí separaram aqueles onde a maioria se tornou pentecostal e aqueles onde a maioria se tornou evangélica tradicional. E para garantir que a comparação fosse justa, usaram uma técnica estatística chamada pareamento ou matching. Pareamento. Como funciona isso? Assim, basicamente. Basicamente, para cada município que passou pela transição virou de maioria pentecostal, por exemplo, os pesquisadores encontraram outros municípios que não passaram pela transição, mas que eram o mais parecido possível em diversas outras características antes da mudança, como renda per capita, nível de escolaridade, tamanho da população, essas coisas. É como criar um grupo de controle artificial, sabe? Para tentar isolar o efeito específico da mudança na composição religiosa sobre os resultados eleitorais que vieram depois. Ah, entendi, faz sentido. E quais foram os resultados dessa comparação? Deu diferença? Deu, e foram bastante reveladores. Os municípios que se tornaram de maioria pentecostal tiveram uma votação do PT significativamente menor nas eleições presidenciais seguintes, 2010, 2014 e 2018, em comparação com os seus pares que continuaram de maioria católica. Em 2010, por exemplo, a diferença na votação do PT foi de mais de 7 pontos percentuais a menos para esses municípios que viraram de maioria pentecostal. Agora, o interessante, nos municípios que se tornaram de maioria evangélica tradicional, essa queda acentuada e consistente na votação do PT não foi observada da mesma maneira. Isso reforça muito a ideia de que existe algo específico acontecendo ali no eleitorado pentecostal. Algo que o diferencia não só dos católicos, mas também dos outros evangélicos, os tradicionais. O que nos traz de volta a figura dos pastores como esses brokers organizacionais, né? A tese reforça que a mobilização acontece mais pela via da influência moral da comunidade do que por simples troca de favores ou clientelismo clássico, e argumenta que essa dinâmica é especialmente forte entre os pentecostais, talvez mais do que em outros grupos evangélicos. Isso contesta um pouco a literatura que às vezes minimiza o papel político direto dos pastores, né? Exato. A tese até tenta uma abordagem empírica para, digamos, visualizar isso, com um estudo de caso no Rio de Janeiro. Eles mapearam os endereços das igrejas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, liderada pelo pastor Silas Malafaia, que é conhecido por suas críticas contundentes ao PT. E cruzaram isso com os resultados eleitorais de 2018 por sessão eleitoral, que é a menor unidade de votação. O resultado mostrou uma correlação negativa. Quanto mais perto uma sessão eleitoral estava de uma igreja da ADVEC, menor foi a votação no PT naquele local. Isso mesmo controlando por fatores como escolaridade média da área, comparecimento. Claro, como os próprios autores admitem, isso é uma correlação, não prova causalidade direta. Pode ter outras igrejas por perto e sempre tem o risco da falácia ecológica de novo. Mas serve como um indício sugestivo da potencial influência local desses líderes. E para testar se é a denominação em si ou a mensagem específica do líder que importa mais, a tese traz um contraponto excelente. O caso da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. A IURD é uma denominação pentecostal gigante, né? Mas seu líder, o bispo Edir Macedo, teve posições políticas mais fluidas ao longo do tempo. Chegou a apoiar a candidata do PT em 2010, por exemplo. Em algumas pautas morais, como o aborto, a posição da IURD é vista como menos rígida que a de outros grupos pentecostais. Precisamente. E o que os dados de pesquisa individual mostraram sobre os membros da URD? Eles não exibiram aquela rejeição significativa ao PT nas eleições de 2010 e 2014 que foi observada em outros grupos pentecostais. Isso é uma evidência muito forte para a hipótese de que não basta a etiqueta pentecostal. A mensagem específica do líder, a orientação política dele, a ênfase que ele dá em certas questões morais, tudo isso parece ser crucial para ativar essa identidade religiosa com fins eleitorais. A liderança, nesse contexto, parece ser um fator-chave mesmo. Fascinante. E ainda tem outra análise que eu achei muito curiosa. Aquela que usou dados de painel, ou seja, entrevistaram as mesmas pessoas em momentos diferentes, antes e depois de se converterem ao pentecostalismo. O que será que mudou na cabeça delas sobre política depois da conversão? Os resultados são bem interessantes, sim. Após a conversão ao pentecostalismo, esses indivíduos passaram a dar mais importância à honestidade do candidato
em detrimento da competência, na hora de escolher em quem votar. E talvez o mais importante, passaram a perceber o ex-presidente Lula, principal líder do PT, como menos honesto do que o percebiam antes da conversão. Isso sugere que a própria experiência de se tornar pentecostal, provavelmente influenciada pela nova comunidade religiosa, pelos discursos que circulam ali, pode impactar diretamente a lente moral através da qual esses indivíduos avaliam os atores políticos. Isso nos leva a um ponto crucial. Como tudo isso afeta a resposta a políticas públicas concretas, como o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família foi a grande marca social dos governos do PT, né? E a expectativa geral, apoiada por vários estudos, era que o programa gerasse um retorno eleitoral positivo para o partido entre os beneficiários mais pobres. Sim, essa era a expectativa do chamado voto econômico. Quem recebe o benefício tende a votar em quem o concede. É uma lógica direta. Mas a tese, ao analisar os dados pela lente da religião, revela um cenário, bem mais complexo e, de certa forma, surpreendente. Olhando para os dados municipais, o estudo mostra que o retorno eleitoral do Bolsa Família, ou seja, o aumento de votos para o PT associado aos gastos com o programa, aconteceu de forma significativa principalmente em municípios de maioria católica e entre beneficiários não pentecostais, especialmente os católicos. Peraí, e nos municípios com muitas pentecostais? Onde a pobreza e, portanto, a necessidade do Bolsa Família também eram grandes. O que aconteceu lá? Aí é que está o ponto contraintuitivo. Nesses municípios de maioria pentecostal, o maior gasto com o Bolsa Família não se traduziu em mais votos para o PT de forma estatisticamente robusta. Em algumas das eleições analisadas, 2010, 2014 e 2018, a correlação encontrada foi até negativa. Parece que para esse grupo específico, o benefício econômico concreto do programa não foi suficiente para superar outros fatores na decisão do voto. Fatores esses ligados justamente à identidade religiosa e à visão moral de mundo que a gente vem discutindo. Mas será que os pentecostais não recebiam menos o benefício? Ou, sei lá, não percebiam a melhora na vida? Ou talvez fossem contra a ideia de redistribuição em si? A tese foi muito cuidadosa em testar essas explicações alternativas, e os dados não as confirmaram. Foi verificado que os pentecostais não tinham menos acesso ao Bolsa Família ou a outros programas sociais da época, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Não era isso. Também não foi encontrado que os beneficiários pentecostais relatassem menos melhora na sua situação econômica pessoal do que outros beneficiários. A percepção econômica parecia similar. E como a gente já viu, os dados de opinião não mostravam que eles fossem inerentemente contra a ideia de o governo reduzir a desigualdade. Então a conclusão forte da tese é que para os beneficiários pentecostais, a identidade religiosa e o conservadorismo moral associado a ela parecem ter atuado como um filtro, sabe? Modulando ou até mesmo anulando o efeito esperado do voto baseado puramente no interesse econômico. É realmente um achado impactante. E para dar ainda mais força ao argumento, a tese faz uma comparação com outro país latino-americano, o Chile. Isso eu achei bem interessante. Exato. Uma breve, mas muito relevante comparação. O Chile também viveu um processo de crescimento pentecostal significativo e teve um importante programa de transferência de renda, o Chile Solidário, implementado por um governo de centro-esquerda, liderado pelo Partido Socialista. O cenário era parecido em alguns aspectos. E o padrão de voto dos beneficiários pentecostais lá no Chile foi parecido com o do Brasil? Surpreendentemente parecido. Usando dados de pesquisa da LAPOP para o Chile, a tese encontrou que os beneficiários do Chile Solidário, que se identificavam como pentecostais, também eram menos propensos a apoiar o candidato do partido que criou o programa, o PS. Isso em comparação com beneficiários católicos ou mesmo evangélicos tradicionais. O mesmo padrão. Os dados indicam isso. Pentecostais chilenos também demonstravam um conservadorismo moral mais acentuado em temas como o aborto, por exemplo. E, novamente, essa dimensão moral parecia se sobrepor ao benefício econômico do programa na hora do voto. Assim como no Brasil, a tese testou hipóteses alternativas para o Chile, diferenças na preferência por redistribuição, na percepção da desigualdade, na aversão a impostos, e nenhuma delas explicou satisfatoriamente por que os beneficiários pentecostais votavam diferente dos outros. O mecanismo ligado à identidade religiosa e moral parece ser o mais consistente para explicar o fenômeno nos dois países.
Então, fazendo um balanço dessa exploração profunda que a tese do Vitor Silva nos proporcionou, a gente chega a uma explicação poderosa para aquele quebra-cabeça inicial, né? Para uma parcela crescente e muito significativa da população de baixa renda no Brasil, os pentecostais, a identidade religiosa e as visões morais conservadoras, que são frequentemente ativadas e mobilizadas por seus líderes, parecem ter um peso tão grande, ou talvez até maior, que os interesses puramente econômicos na hora de decidir o voto. Isso impacta diretamente o apoio a partidos de esquerda como o PT, que historicamente carregam a bandeira da redistribuição econômica, mas que também são associadas a pautas de costumes vistas como mais progressistas, entrando em conflito com essa visão de mundo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez uma provocação para a gente pensar adiante, se a identidade religiosa pode, de fato, redefinir a forma como uma parte importante da população responde a políticas econômicas essenciais como as transferências de renda. Quais são as implicações disso para o futuro? Pensemos na própria eficácia das políticas sociais em gerar apoio político e gerar coesão. Será que elas perdem parte desse potencial em sociedades que passam por transformações religiosas tão intensas? E como os atores políticos, sejam partidos, sejam movimentos sociais, precisam se adaptar a um cenário onde identidades não econômicas, como a religiosa, ganham tamanha centralidade para segmentos expressivos do eleitorado? Quais podem ser as consequências mais amplas disso para a dinâmica da representação democrática, para a capacidade do sistema político de responder às diversas demandas da sociedade, sejam elas econômicas, morais ou de outra natureza? É uma questão em aberto, né? Fundamental para quem quer entender não só o Brasil contemporâneo, mas talvez outras sociedades que estão vivendo processos similares de mudança cultural e religiosa,